Livro 3, capítulo 3. Uma vez despertado, dissipados os torpores do sono magnético, nenhuma ideia lhe ficara do estranho diálogo com o hindu, mas apoderou-se-lhe do espírito um vago terror, o pressentimento de sucesso grave em sua existência a causar-lhe inexprimível inquietação. Meio desfalecido, foi levado ao leito. A luz da lâmpada, velada por um abajur cor de ametista, iluminava frouxamente o recinto, dando-lhe perceber apenas as silhuetas humanas e as dos objetos imóveis circundantes. Distinguiu, na penumbra, o vulto rotundo de Fabrício, semelhante à nédia personagem de Cervantes. 30, nota, escritor espanhol de 1547 a 1616, fim da nota. Que se aproximava cautelosamente, mas fazendo trepidar o soalho com o peso considerável do seu corpo. Que há, Fabrício? Ai, senhor, tivestes um desmaio logo após o jantar. Julguei que houvesseis morrido, senhor. Dizei-me se ainda vos sentis indisposto, eu irei buscar um médico. Obrigado, Fabrício, estou melhor. Não necessito de cuidados médicos e sim de repouso absoluto. Já se desvaneceu o sono que supus mortal que me acometeu à tarde. Deixo para tratar-me quando voltar à França. Que dizeis, meu senhor? Repetiu Fabrício, abeirando-se do patrão com irreprimível júbilo. Estás contente, Fabrício? Tornou Gastão, sorrindo melancólico. Contente? Louco de alegria, dizei. Cuido que me vai suceder alguma desdita para me privar de tão grande prazer. É que me sinto morrer nesta região tumular. Esta neve que aí se despenha a todo instante de um céu desfeito, transformado em cinzal, cuja última brasa se diria extinta há muitos séculos, gela-me até a alma, senhor. Aqui a existência dos vivos não deve diferir muito das do que povoam os cemitérios. Tenho a impressão, às vezes, de que já morri, que sou um fantasma de carne e osso. Julgava-me condenado à sepultura neste vasto cemitério que é a Sibéria. Mas agora sinto-me reanimado pela esperança de voltar à França querida, ver-lhe o céu azul e aquecer-me ao sol. Haverá na terra coisa mais bela que o sol quando nos achamos privados dos seus raios de ouro? Antes tivéssemos demorado mais nas regiões africanas, pois lá, ao menos, há vida, calor, sol. Sol, Senhor! Dusmenil sorriu com melancolia, surpreso com a loquacidade de Fabrício, que nunca lhe havia revelado os próprios sentimentos. Ao menos este ainda poderá ser feliz, com um raio de sol, imaginou Gastão amargurado. Se eu conseguisse igual fortuna voltando à pátria... Depois falou ao Fâmulo, como que despertado de um sonho. Onde está Ariel? Fabrício baixou a voz, segredando ao amo com manifesto terror, curvando-se para o leito. Apenas me auxiliou a trazer-vos para o leito. Foi sentar-se outra vez para passar a noite toda, como de costume, a conversar com as sombras. Tenho pavor desse homem que, suponho, tem pacto com Beelzebub. Ele vive em contínuas mortificações e preces, Fabrício, disse Gastão sem completa convicção do que dizia e estremecendo involuntariamente. Alguma falta cometeu ele para que tanto tenha a rogar ao bom Deus, que já deve estar importunado com tantas súplicas? Deixa-o em paz, com sua crença, e vai deitar-se. Se eu necessitar de auxílio, chamar-te-ei. Se quiserdes, senhor, ficarei acordado esta noite velando por vós. Presinto que não vou adormecer, tal a alegria que me domina, só ao pensar que vamos regressar à França. Se não fosse o devido respeito que vos consagro, já estaria a dançar como um polichinelo. Obrigado, Fabrício. Suponho que não estou em artigo de morte. Deita-te no quarto ao lado para atenderes ao primeiro chamado, caso seja necessário. Podes, porém, dormir tranquilo e sonhar com a França e seus encantos. Sim, meu caro patrão.
Quando Fabrício se retirou, Dusmenil começou a rememorar os sucessos da tarde. Esteve realmente enfermo ou magnetizado por Hamed? Que estranho ascendente possuía aquele indivíduo que lhe aniquilara por algum tempo toda a energia física e espiritual, e talvez lhe houvesse sorvido os pensamentos como um nóctulo ao sangue? Tinha vaga lembrança de ter sido interpelado por ele. Que lhe teria perguntado o hindu? Por que não o fazia quando em vigília? Com que fim o fizera? Qual a ideia secreta que desejava lhe fosse revelada? Por que só então refletira na loucura que havia cometido, deixando-o senhor de seu lar ditoso, quando o sabia detestado por Heloísa e pelo angélico René? A repulsa que o inocentinho lhe votava não seria um aviso do alto? Não compartilhava também, como Fabrício, de inexplicáveis receios? Não compreendia, enfim, que havia muito estava com a vontade atrofiada, subjugada pelo indiano? Como desvencilhar-se do servo, que agora só lhe inspirava terror? A catadupa de pensamentos que lhe afluíam, como indômito Niágara, não o deixava adormecer. Sentia-se acovardado, combalido, inerte, desditoso, impossibilitado de reagir sobre quem quer que fosse em caso de inesperado ataque, desalentado, álgido, tiritante, apesar das cobertas de pele que lhe envolviam o corpo. Ouvira soar meia-noite na catedral próxima, quando principiou a ficar inconsciente, vencido pela fadiga e indomitável torpor que lhe amortecia todos os sentidos. Mais por intuição que pelos ouvidos materiais, percebeu o ruído dos gonzos da porta do quarto, aberta de chofre, e passos cautelosos no soalho atapetado, parecendo o rastejar de uma serpente que lhe infundia profundo terror, detendo-se junto do leito e alarmando-o, e tolhendo-lhe a palavra como se estivesse aniquilado e mudo para sempre. Sobre o leito havia um dossel de damasco carmesim, semicerrado, e mesmo que conseguisse desligar as pálpebras, não poderia distinguir quem quer que fosse, a não ser do lado direito. "Quem está aí?" perguntou Dusmenil intimamente, sem articular qualquer som. Debalde esperou resposta. A escuridão era quase absoluta no quarto, pois a lâmpada estava com a chama enfraquecida, mais do que observara horas antes, quando do seu penoso despertar. De repente ouviu um prolongado gemido, como que emitido atrás do dossel, e que fez estremecer soalho e teto, como sacudidos por invisível titã. Gastão compreendeu que alguém se havia retirado a passo acelerado, mas invertido, como que recuando, sem as mesmas precauções que tivera ao entrar. "É Hamed?" tornou Dusmenil. O mesmo silêncio. "Fabrício! Oh, Fabrício!" bradou então, já completamente acordado. A porta do quarto ocupado pelo seu compatriota abriu-se com fragor e o lume do lampadário clareou o ambiente. "Que tendes, senhor? Senti-vos mal?" "Alguém aqui entrou e esteve junto de mim, não sei com que intenção." "Impossível, senhor," tornou o servo bocejando. "A casa está hermeticamente fechada." "Onde está Ariel?" "Talvez sentado ainda, como o vistes na sala de jantar. Ele passa as noites sem dormir, mas de olhos fechados, talvez escogitando coisas diabólicas." "Quem sabe foi ele que aqui esteve, temeroso por minha saúde?" "Mas por que não atendeu quando o chamei e retirou-se gemendo?" Fabrício, apavorado, achegou-se mais a Gastão e, relanceando a vista pelo aposento, como a certificar-se de que não havia ninguém, confidenciou em surdina: "Senhor, quando ficarmos livres deste maldito hindu, dir-vos-ei muitas coisas que ignorais." "Por que nunca mas revelaste, Fabrício?" perguntou Dusmenil assaz inquieto, pois pressentiu que o servo desejava falar de Heloísa. "Porque tenho pavor desse homem." "Dá-me o sobretudo de peles, segue-me,
Quero verificar o que vai de anormal nesta casa. Agasalhado, mas trêmulo e moralmente abalado, de revólver em punho e seguido por Fabrício, que sustinha o candeeiro de prata, começou a percorrer todos os compartimentos sem encontrar qualquer vestígio humano alarmante. Ao chegar ao refeitório, notou que uma das portas que davam para um alpendre, a cavaleiro do Lena, estava aberta. Frígida rajada que por ela penetrou quase apagou a lâmpada que Fabrício empunhava. Fora, o rio rumorejava soturnamente, arrastando na torrente impetuosa blocos de gelo que se entrechocavam com fragor, como de formidáveis armaduras de aço, movimentadas por falanges de gigantes intangíveis, em campanha renhida por toda a consumação dos Evos. Fim do capítulo.